wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu hobby e minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação e o aprendizado, bem também como conhecimento e curiosidade sobre todas as vidas aquáticas. Se você também é um apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura e a natureza. Carmona Aquarismo, curiosidades, informação, aprendizado. Peixe cascudo. O cascudo comum ou pleco são um dos peixes mais procurados pelos aquaristas iniciantes, pelo fato de terem um comportamento muito procurado pelos aquaristas, que é justamente a crença de que o cascudo mantém o substrato do aquário limpo. Embora o peixe venha comer algumas rações que possam cair no substrato, né, e há rações especializadas para esse tipo de peixe que afundam imediatamente, essa é uma crença errada. Os cascudos não irão limpar o substrato ou o fundo do aquário por si só. Pelo contrário, em aquários com a presença de cascudos, a preocupação e cuidado com a limpeza do fundo do aquário deve ser dobrada para evitar que a qualidade da água mais próxima ao fundo piore de qualidade, causando infecções nos cascudos e até mesmo a morte dos mesmos. São peixes com a tendência de se alimentarem no escuro. Por conta desse comportamento, é muito importante que os alimentos para eles sejam colocados no aquário logo antes de as luzes serem apagadas, para garantir que os cascudos comam com maior proveito. O cascudo comum pode ter seu sexo diferenciado mais facilmente sendo observado de cima. Dessa forma, podemos observar que o macho é maior e mais robusto que a fêmea. Também podemos perceber que nas nadadeiras peitorais dos machos existem pequenos espinhos ao longo do corpo que são chamados deotontodes. Embora o cascudo comum seja muito fácil de ser criado em um aquário, é importante tomar alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-lo ainda mais vistoso e colorido. Então segue a ficha com algumas informações sobre o peixe cascudo. Nome popular. São conhecidos com o nome de cascudo comum, cascudo pleco, acari ou suckermouth catfish. Temperatura da água. Para manter a qualidade do habitat ideal para o cascudo comum, a água deve estar entre 22 graus Celsius e 28 graus Celsius, mas de preferência manter em 25 graus Celsius. Água. O pH da água deve ficar sempre entre 6.0 até 7.4. Então, levemente ácida, tá ok? Tá? Até levemente alcalina, tá ok? Então, um pH neutro também seria o ideal. A alimentação, o cascudo comum tem uma alimentação onívora, com uma tendência a ser vegetariano, aceitando muito bem as rações industrializadas
especializadas para peixes de fundo, podendo ser de proteína animal ou vegetal. Mas para garantir a qualidade e saúde dos peixes, você pode incentivar ele a uma alimentação vegetariana, como por exemplo, abóbora, pepino, abobrinha, alface, couve, vagem, ervilha, batata, ocasionalmente, etc. Lembrando que é muito importante alimentar esse tipo de peixe logo antes de apagar as luzes do seu aquário, pois o cascudo comum se torna mais ativo de noite. As espécies são encontradas exclusivamente nas Américas, estando divididas em 7 subfamílias: a Loricarinae, Ancistrinae, Delturinae, Hipostominae, Hipotomomatinae, Litogeneinae e Neoplecostominae. Ao todo, são 115 gêneros, tá? E 936 espécies, segundo a fishbase.org. Reprodução ovípara, espécie relativamente fácil de ser reproduzida em cativeiro e que frequentemente reproduz em aquários comunitários. Para tanto, um grupo de no mínimo 6 peixes maduros sexualmente. Se for possível sexá-los, escolha a proporção de um macho para cada 2 ou 3 fêmeas. Deve ser inserido em um aquário de no mínimo 80 litros, onde a largura e o comprimento devem ser maiores que a altura. O aquário deve possuir inúmeros esconderijos, tocas e túneis. Tá? Use pedras formando tocas e túneis, troncos, canos de PVC, etc., com aberturas um pouco maiores do que o tamanho do próprio peixe. Isso para que a água circule dentro delas, fator muito importante para o sucesso da desova. A filtragem deve ser superdimensionada, com vazão de no mínimo 8 vezes o volume do aquário por hora. Amônia, nitrito e nitratos devem estar zerados. Não é necessário colocar substrato e a iluminação deve, se possível, ser mais baixa que o comum. A temperatura obrigatoriamente deve ser constante em 28 graus Celsius na reprodução. E eles devem receber alimentos vivos com maior frequência, no mínimo 4 vezes por semana. O macho irá escolher a toca que julgar melhor e irá protegê-la dos outros machos, enquanto tenta seduzir uma fêmea disponível, atraindo-a para dentro da toca. Assim que ela entra, ele bloqueia a saída com seu próprio corpo, mantendo-a presa por um período que varia de 3 a 7 dias aproximadamente, até que ela deposite seus ovos nas paredes internas. Caso as fêmeas não ovulem, mesmo que estejam bem alimentadas, com pH mais ácido, água macia e com a temperatura a 29 graus Celsius, é interessante trocar a cada 2 ou 3 dias aproximadamente 50 a 70% do volume do aquário de água, com os mesmos valores químicos para alguns graus mais fria, 2 a 3 graus Celsius, imitando o efeito do aumento das chuvas na época das cheias, momento de reprodução de inúmeras espécies de peixe. Isso é um excelente estimulante para as fêmeas. Após a fêmea depositar seus ovos, que dependendo de sua maturidade varia entre 7 e 15 aproximadamente,
o macho imediatamente os fertiliza e a expulsa. Ele passa a cuidar sozinho dos ovos e futuros alevinos. Eles os oxigena, batendo freneticamente as nadadeiras. Por isso é importante uma água movimentada e oxigenada, que demoram em torno de uma semana para eclodirem. Após, por 3 dias, serão alimentados pelo saco vitelínico, sempre bem protegidos pelo pai, que não costuma se alimentar nesse período. Quando essa reserva nutritiva acabar, o macho vai começar a passear com as crias à noite para procurar alimento. Nesse ponto, é de extrema importância oferecer náuplios de artêmias vivas ou congeladas em abundância, que, associados a boa qualidade de águas e TPAs, proporcionarão um crescimento mais rápido e saudável na prole. Após se alimentar, o macho volta junto com a prole para o ninho. Reprodução. É importante salientar que é muito comum a primeira prole não vingar. Muitas vezes os ovos sequer são fecundados, mas é normal, e logo o casal tenta novamente, geralmente com 100% de sucesso. Se o aquário de reprodução for grande, é possível que mais de uma reprodução ocorra ao mesmo tempo, ou em períodos intercalados. O macho cuida dos filhotes até que eles alcancem em torno de 2 centímetros de comprimento, quando podem sair da toca permanentemente. Nesse ponto, já podemos alimentá-los com ração para adultos e alimentos vivos maiores. Se desejar, já é possível iniciar uma nova reprodução. É conveniente, então, separar os filhotes para um novo aquário. Dimorfismo sexual. O macho maduro apresenta a cabeça mais larga quando visto de cima. O primeiro raio das nadadeiras peitorais, mais grosso e com pequenas estruturas, dentículos dérmicos, semelhantes a espinhos na base dessas nadadeiras, denominados odontodes. As fêmeas possuem a cabeça menor quando observada de cima. Não apresentam odontoides e suas nadadeiras peitorais são um pouco mais arqueadas que a dos machos, dando um formato semelhante ao de meia-lua. Peixe cascudo. Espécies de cascudos que de feios não tem nada. Cascudo zebra. Nome científico: Ipancistrus zebra. O top dos tops dos cascudos. Gracioso, de pequeno porte, 7 centímetros, de tamanho. Pacífico e tímido, até demais. Deve ser colocado em aquários com espécies que saibam conviver e que sejam menos atiçadas ou competitivas. É um micropredador, não se interessando muito por plantas e algas. Seu ambiente inclui fundo de areia com rochas e troncos que promovam cavidades para que ele se esconda. É onde também deposita os ovos. O macho é quem cuida dos ovos. A água deve ser bem oxigenada, o que se consegue com boa movimentação, com temperatura entre 26 a 28 graus Celsius e pH entre 6.0 a 7.5. Infelizmente, é uma espécie ameaçada de extinção, tanto pela captura desordenada quanto pela ameaça de destruição do seu habitat. Se encontra no rio Xingu, no Brasil.
com a construção de hidrelétricas, tá? Vem prejudicando essa espécie de cascudo. Cascudo tigre, nome científico Pecoutia vittata. É bom lembrar que existe mais de uma espécie de cascudo sob o nome tigre. Este aqui, como é um peixe da bacia amazônica, significa que a água na qual é encontrado tende a ser mais quente, em torno dos 25 graus Celsius. Já o pH pode variar de 5,0 até 7,5. Tá? Então ele aguenta uma água um pouco mais ácida. Ele tem hábitos vegetarianos, podendo atacar algumas plantas de folhas mais tenras. Muitos hobbyistas oferecem pepino para ver se ele esquece das plantas do aquário, porém nem sempre funciona. A espécie que tem hábitos noturnos costuma ser sociável, exceto com peixes da mesma espécie. Nesse caso, costuma-se aconselhar a ter um aquário maior, onde cada cascudo possa ter a sua caverna. Essa espécie aqui também é o macho que geralmente cuida dos ovos. Cascudo panaquê, nome científico Panaquê nigrolineatus. Este cascudo é maravilhoso, mas fica imenso, 43 centímetros. Também pertence à bacia amazônica, aceita um pH entre 6,5 e 7,5. Temperatura ao redor dos 25 graus Celsius. O comportamento e as preferências alimentares são parecidas com a do cascudo tigre, citado anteriormente, porém as citações de que sejam capazes de digerir madeira, o que justifica seu reconhecido hábito de roer troncos submersos. Cascudo violinha, nome científico Rhineloricaria engemani. É um peixe delicado, oriundo da Colômbia e Venezuela. Gosta da temperatura entre 25 graus a 29 graus Celsius. Costumeiramente encontrado em ambiente de fluxo de água lento, de fundo arenoso e coberto de vegetação morta, folhas e troncos. Embora a água não seja pigmentada com tanino água marrom e tenha um indel de pH entre 6,0 a 7,4, a violinha, cascudo violinha, é um dos mais pacíficos loricarídeos que você pode encontrar. Fica parada a maior parte do tempo, preferindo locais onde possa se esconder, como troncos e folhas. Não ficam grandes, tamanho em torno de 10 centímetros. São omnívoros e, em aquários comunitários, se dão bem com caracídeos, apistos, corredoras e outros peixes que não sejam agressivos ou ativos demais, a ponto de perturbá-los. Gostam de viver em pequenos cardumes. Cascudo banjo ou guitarrista, nome científico Bunocephalus coracoideus. Não é à toa que pareça uma folha morta. O ambiente no qual vive é composto de grande quantidade de entulho vegetal. Não é um loricarídeo pertencente à família Asprevinidae, nem tem boca de ventosa, mas por vezes é chamado de cascudo, e por isso foi incluído no bojo da discussão. É um peixe da bacia amazônica, está encontrado também na Bolívia, Peru e Brasil, que, embora se assemelhe em quase todos os aspectos, como ambientação, parâmetros de água, temperamento e tamanho, com a violinha, o banjo é outro instrumento musical, outro peixe no quesito alimentar.
uma vez que aquaristas reclamam da dificuldade de fazê-lo comer. 11 curiosidades sobre os cascudos. O cascudo, em um primeiro momento, pode ser considerado um peixinho feio e invocado, pela sua aparência, que se afasta da estética colorida e vibrante dos outros peixes. Mas apesar disso, é um peixe muito dócil e útil em aquários. Ele irá te conquistar por sua personalidade e logo você estará admirando a beleza exótica desse peixe de aquário. Confira 11 características desse peixe que é tão querido pelos aquaristas. 1. Cascudo ou limpinho. Os cascudos removem as águas que crescem sobre os vidros, cascalhos ou pedras, mas não pensem que ele se incomoda com essa tarefa. Na verdade, os cascudos adoram. Afinal, as algas que são consideradas sujeiras por nós são o alimento preferido deles. Os cascudos não são os únicos peixes que se alimentam, que limpam aquários. Outras espécies também fazem o mesmo trabalho, mas o cascudo se destaca pela rapidez e eficiência. Mas se lembre, ainda que os peixes removam a sujeira, os filtros, as trocas parciais de água TPA, as limpezas do fundo devem continuar sendo feitas, pois são essenciais para a limpeza do aquário. Curiosidade 2. A boca poderosa. O hábito de viver em corredeiras, parte dos rios, em que o fluxo da água é alto, deu uma característica especial ao cascudo. A sua boca funciona como uma ventosa. A estrutura bucal do cascudo permite que ele fique grudado ao mesmo tempo em que consegue respirar e se alimentar sem que perca a aderência da sucção. Essa ventosa é tão poderosa que o cascudo pode se fixar em uma pedra em plena cachoeira sem ser arrastado pela água. Curiosidade 3. Cabeça dura não, carcaça dura. Os cascudos não possuem escamas, e sim um revestimento ósseo dorsal que os protege do ataque de predadores que vivem no mesmo ambiente que eles. É muito difícil um peixe conseguir machucar um cascudo, pois essa carcaça é muito dura, sendo difícil de rompê-la. Curiosidade 4. Mecanismo de defesa. Os cascudos possuem acúleos, ou seja, ferrões, nas nadadeiras dorsais e anais, formados por uma espinha dura. Os ferrões só são utilizados em situações extremas. Caso ocorra se serem engolidos por outros peixes, as nadadeiras se abrem, travando o ferrão na garganta, matando o seu predador e até mesmo ao próprio cascudo. Mas isso só ocorre quando o cascudo convive com um peixe muito maior ou quando ainda é muito jovem. Se você possui um cascudo em seu aquário, é melhor ter cuidado durante a manutenção. Não deixe os acúleos, os ferrões das nadadeiras dorsais e anais, formados por uma espinha dura, chegarem perto de você. Você pode se ferir. Curiosidade 5. Um peixe da noite. O cascudo possui hábitos noturnos. Geralmente este peixe passa o dia em alguma superfície, só se tornando ativo ao entardecer e durante a noite. Por isso é necessário que um aquário que esteja cascudo possua locais escuros para que ele se abrigue da luz excessiva durante um dia. Curiosidade 6. Peixinho que nada. O cascudo é um peixão. O aumentativo se dá porque algumas espécies de cascudos crescem muito. Por exemplo, o cascudo acari e o cascudo abacaxi conseguem ultrapassar até mesmo os 40 centímetros de tamanho. Curiosidade 7. Um peixe hospedeiro?
Se por algum motivo faltar algas para a alimentação dos cascudos, nasce aí um grande problema. Os cascudos tentarão suprir essa falta, fixando no corpo de outro peixe, na esperança de conseguir retirar o muco que o reveste. Ao fazer isso, o cascudo pode provocar um grande buraco na pele do outro peixinho. Nem tente tirá-lo. Se o aquarista tentar retirar o cascudo à força, será bem pior, pois, como foi dito anteriormente, a ventosa do cascudo tem uma poderosa capacidade de aderência. Então, ele pode se grudar a outro peixe. Curiosidade 8. Bons pais. Os cascudos são bons pais. Cuidado parental é uma característica marcante dessa espécie. Esse peixe de aquário toma medidas que ajudam a aumentar a sobrevivência de seus filhos. Por exemplo, os pais fornecem alimentos, constroem ninhos e abrigos, protegem contra a predação e transmitem calor aos seus filhotes. Por isso, os peixes parentais preferem investir em um baixo número de filhotes, para estes apresentarem maior sobrevivência. Tempo de vida. Curiosidade 9. Tempo de vida. Os cascudos costumam viver longos anos, de 7 a 15 anos. Essa é uma expectativa de vida desse peixe que, à primeira vista, pode parecer bravo, mas na verdade é bem simpático e dócil. Curiosidade 11. 10. Curiosidade 10. Além das algas nas pedras ou limo, o cascudo também se alimenta de alimentos secos e tubifex. No entanto, o aquarista deve tomar cuidado para que o cascudo seja colocado no aquário apenas quando houver a formação do limo, seu principal alimento. Do contrário, ele poderá enfraquecer e tornar-se sensível a doenças. Cascudo de todos os tipos. Cascudo, também conhecido como acari, cari e uacari, é um peixe de aquário pertencente à família Loricaridae. O número de espécies dessa família é enorme, chegando a ter mais de 400 espécies catalogadas em toda a América do Sul. Alguns autores cogitam a existência de 600 espécies, ou seja, tem cascudo para todos os gostos. O gênero mais comum encontrado no Brasil é o Hippostomus. É isso aí. Então, esse foi curiosidades, informação e aprendizado sobre esse peixe aí muito simpático, muito adorado aí entre os aquaristas, que é o peixe cascudo. Se inscreva em nosso canal, ajude a divulgar esse hobby tão maravilhoso, né? Ajude a divulgar aí o conhecimento, tá ok? Para mesmo a preservação do hobby, bem como a preservação do aquarismo e da natureza. Muito obrigado.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu hobby e minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação e o aprendizado, bem também como conhecimento e curiosidade sobre todas as vidas aquáticas. Se você também é um apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura e a natureza.